Ei, pessoal! Hoje estamos olhando para contos fascinantes da história que você pode não acreditar. Essas eram lendas que desafiaram todas as probabilidades e que o tempo tentou apagar. De uma sacerdotisa do voodoo e um gênio de 100 anos, a uma rainha do jazz e sensação de show de horrores. Então junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Muitos de nós estamos familiarizados com a cultura do jazz dos loucos anos 20, que epitomizou a sociedade europeia após a Primeira Guerra Mundial. Embora poucos hoje tenham ouvido falar de Ada Bricktop Smith, uma proprietária de clube de jazz e socialite que se tornou uma espécie de lenda cultural. Vamos explorar juntos a história dela. A mulher que se tornaria famosa como Bricktop nasceu como Ada Beatrice Smith, na cidade de Alderson, em West Virginia, no dia 14 de agosto de 1894. De maneira um tanto excêntrica, ela adotou vários outros nomes do meio durante sua vida, incluindo Queen Victoria, derivado da monarca de longo reinado da Grã-Bretanha, e Virgínia, após a região da América de onde ela veio. Seus pais tinham ambos origens como pessoas escravizadas no sul americano. Por exemplo, sua mãe nasceu em meio à Guerra Civil Americana no início dos anos 1860 e, teoricamente, foi escravizada nos primeiros 2 anos de sua vida antes da vitória da União na guerra e da emissão da Proclamação de Emancipação acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Seus pais também tinham origens de raças mistas e Ada era parcialmente irlandesa por parte de mãe. Quando ela era jovem, o pai de Ada morreu e a família se dirigiu para o norte, de West Virginia para Chicago, nos estágios iniciais da Grande Migração. Essa migração durou décadas, de cerca de 1910 até os anos 60, e viu milhões de afro-americanos migrarem dos estados do sul para as crescentes cidades industriais do norte, como Chicago, Detroit e Cleveland. Ada começou a trabalhar em saloons e bares em Chicago desde jovem. Logo, ela também começou a aparecer em produções teatrais. Sua primeira aparição foi em uma encenação de A Cabana do Pai Tomás, no Teatro Haymarket, em Chicago. Foi também durante esse período que ela adquiriu o nome Bricktop, aparentemente em referência ao seu cabelo avermelhado, um subproduto de sua herança irlandesa. Aos 16 anos, Smith deixou sua casa para fazer uma turnê pelo Centro-Oeste com uma trupe de teatro afro-americana, apresentando um ato de vaudeville. Quando esse trabalho terminou, ela se mudou para Nova York. Lá, ela trabalhou por um tempo no clube noturno Barons, em Harlem, uma parte de Nova York que estava em transição naquela época de ser um bairro branco dominado por antigas famílias de Nova York de descendência holandesa, para se tornar o centro de um florescente renascimento cultural afro-americano. Ela passou parte dos anos 1910 e início dos 1920 aqui, embora também tenha feito turnês pelo país, retornando por um tempo para Chicago e viajando para o oeste até a Califórnia. Foi durante esses anos que suas habilidades como cantora de jazz, artista de vaudeville e dançarina em geral foram aprimoradas. Apesar de seu sucesso moderado na América no início dos anos 20, Smith decidiu deixar os Estados Unidos para a Europa. Em uma biografia recente de Bricktop, escrita em primeira pessoa como se fosse de sua perspectiva e usando sua correspondência e escritos próprios como material de fonte, sua decisão de se mudar do Harlem, em Nova York, para Paris, na França, é explicada nos seguintes termos. Eu interceptei um telegrama que Jean Boulard enviou para o Coney's Inn, no Harlem, pedindo uma garota para vir a Paris para cantar no Le Grand Duke. Eu buscava mudanças na minha vida. Os empregos estavam cada vez mais escassos para nós, cantores e dançarinos, independentemente de nossa sofisticação. Competíamos por poucas vagas. Os músicos de jazz que cruzavam o Atlântico afirmavam que a vida era mais fácil em Paris. O melhor era que não havia preconceito racial. Eu sonhava em comer, beber e socializar, onde e com quem eu escolhesse. Assim, Smith partiu para a França no final de 1923
ou no início de 1924. Smith havia se mudado para uma cidade que era a capital cultural do mundo. Paris havia emergido neste papel na segunda metade do século XIX, quando escritores como Émile Zola, Alexandre Dumas e Marcel Proust viviam aqui, juntamente com poetas e pintores como Baudelaire e Monet. Essas pessoas frequentavam clubes como o Moulin Rouge e estabeleceram a reputação de Paris como o centro mundial da cultura da dança e da devassidão. Após a Primeira Guerra Mundial e as crises que a seguiram, como a pandemia de gripe espanhola e as guerras civis e revoluções que assolaram países como Alemanha, Turquia e Rússia, nova geração de escritores, poetas, pintores e dançarinos rumou para Paris. Estes incluíam pessoas como os escritores James Joyce e Ernest Hemingway e o poeta Ursa Pond. A cena foi sustentada por um enorme boom econômico e especulação financeira a partir de 1923, que iria estourar catastroficamente em 1929, mas que viu muito dinheiro circulando por Paris antes disso. Neste ambiente, havia uma demanda máxima por cantores de jazz, dançarinos e outros associados à vibrante vida noturna de Paris. Bricktop rapidamente emergiu na cena de Paris, tornando-se um conhecido próximo do escritor F. Scott Fitzgerald, enquanto ele passava tempo na capital francesa, Hemingway e outros. Onde esses escritores e artistas iam, mais pessoas os seguiam e logo as pessoas começaram a aparecer nos shows de Ada, uma vez que figuras como Fitzgerald e Hemingway começaram a frequentá-los. Sua proeminência continuou a aumentar, e ela era frequentemente contratada por Cole Porter como animadora em suas festas. Aqui, ela era conhecida por ensinar aos convidados a última moda de dança, como o Charleston e o Black Bottom, e até se diz que ela instruiu o futuro rei Eduardo VIII a fazer ambos. Ela já estava considerando se diversificar e abrir seu próprio lugar, irritada com o quão pequenos eram os clubes de dança parisienses em comparação com os locais nos Estados Unidos da América. No entanto, sua primeira tentativa encontrou problemas de licenciamento e nunca decolou. Em 1926, Smith finalmente conseguiu abrir seu próprio lugar. Ela o chamou de Cher Bricktop e foi um sucesso instantâneo, tornando-se um importante ponto cultural em Paris na segunda metade dos loucos anos 20. Produziu muitas lendas. Em uma ocasião, o grande escritor americano John Steinbeck, autor de As Vinhas da Ira e Ratos e Homens, foi expulso bêbado do Cher Bricktop por Smith. Steinbeck famosamente se desculpou enviando um táxi cheio de rosas para o clube através de Paris. Depois ele foi recebido de volta por Ada. O famoso Fred Astaire até visitou e se apresentou no clube. O clube também é mencionado em diversas publicações da época, por Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh e outros. Foi um sucesso efêmero, contudo. No outono de 1929, ocorreu o crash da Wall Street, seguido pela Grande Depressão. À medida que tudo isso começou, a cena do jazz e as festas dos anos 20, embriagadas de álcool, tornaram-se uma memória distante, e clubes como Cher Bricktop lutaram. Muitos tiveram que eventualmente fechar suas portas. Cher Bricktop era popular o suficiente para continuar por um tempo, mas eventualmente as luzes se apagaram. Smith retornou temporariamente aos Estados Unidos da América, onde encontrou trabalho esporádico. A natureza precária disso, combinada com a morte de sua mãe em 1938, deixou-a sofrendo de ansiedade severa, enquanto o surto da Segunda Guerra Mundial, em 1939, afetou ainda mais a indústria do entretenimento, em um momento em que apenas começava a se recuperar adequadamente dos efeitos da Grande Depressão. Ainda assim, ela deixou sua marca na Europa nos anos 1920 e logo retornaria para lá. Apesar das dificuldades enfrentadas por Bricktop
Nos anos 1930 e início dos anos 1940, ela logo se recuperou. Em 1942, ela se mudou para o México, uma das poucas partes do mundo que foi relativamente pouco afetada pela guerra. Lá, ela montou um clube bem-sucedido na cidade do México e o gerenciou por vários anos. Então, conforme a Europa se reconstruía e a economia se recuperava após a destruição da Segunda Guerra Mundial, ela voltou para Paris em 1949. Infelizmente, a cidade já não era como ela se lembrava. A capital francesa perdeu seu lugar como capital cultural do mundo nos anos 30 e nunca realmente o recuperou. O título se deslocou para a cidade de Nova York, um lugar onde Ada estava bem ciente de que o vaudeville e a dança não estavam em alta demanda. Consequentemente, ela seguiu para Roma depois de uma breve tentativa de novo sucesso em Paris. Na capital italiana, ela teve algo como um verão indiano, administrando um clube de sucesso aqui durante os anos 50. Ela entreteve muitos convidados famosos aqui, incluindo Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. e mais. Ela até teve uma amizade próxima com o rei abdicado do Egito, rei Farrokh I, por muitos anos, com Farrokh trazendo presentes de suas viagens como garrafas de perfume e charutos. Um elemento da vida de Smith que tem sido amplamente comentado nos últimos anos é sua sexualidade. Em 1927, em Paris, ela conheceu e começou um relacionamento com um saxofonista de nome Peter Duconger. Eles se casaram em 1929, embora o casamento logo tenha enfrentado problemas quando Smith tomou conhecimento dos casos de Duconger. Eles efetivamente se separaram na década de 30, mas nunca se divorciaram oficialmente e permaneceram legalmente casados até a morte de Duconger em 1967. No entanto, parece muito provável que Smith também fosse bissexual. Na segunda metade da década de 1920, uma das artistas mais notáveis do Cher Bricktop era a cantora de jazz americana Josephine Baker, uma mulher notável por ser a primeira mulher afro-americana a estrelar um grande filme quando apareceu em Siren of the Tropics em 1927. Bricktop contou a um dos filhos de Baker muitos anos depois que eles tiveram um relacionamento sexual na década de 1920, quando Baker era uma artista regular no Cher Bricktop. Bricktop fechou seu último clube na Via Veneto em Roma em 1961. Ela tinha 67 anos naquela época e, quando entrevistada sobre o fechamento, declarou citando: "Estou cansada, querido. Cansada de ficar acordada até o amanhecer diariamente." Ela retornou à América, onde ocasionalmente saía da aposentadoria, abrindo clubes por curtos períodos de tempo em Nova York, embora nunca fossem esforços sustentados. Em vez disso, seus últimos anos foram dedicados principalmente ao trabalho de caridade e ela se tornou uma devota católica romana. Smith morreu dormindo em seu apartamento em Manhattan em 1º de fevereiro de 1984. Ela tinha 89 anos de idade e teve uma vida longa e bem-sucedida. Ela foi enterrada no cemitério Woodlawn, no Bronx. Embora ela estivesse fora do olho público por muitos anos e a cena do jazz há muito tivesse desaparecido, sua morte foi amplamente noticiada no New York Times e em outras publicações proeminentes. Millie e Christine McCoy, gêmeas siamesas nascidas na escravidão e vendidas quando bebês, enfrentaram todas as adversidades. Elas enfrentaram uma exploração inimaginável e foram até sequestradas por muitos anos, viajando pelo mundo como um espetáculo. Então, o que aconteceu com elas? Elas encontrariam sua liberdade ou seriam vistas como aberrações pelo resto de suas vidas? Millie e Christine McCoy nasceram em 11 de julho de 1851 em uma plantação perto de Whitefield, Carolina do Norte. Elas nasceram escravizadas, pois seus pais, Jacob e Monemia McCoy, eram escravizados por Alexander McKay, de quem a família adotou o sobrenome.
Nessa época, a liberdade ainda estava a mais de uma década e uma brutal guerra civil de distância. Ao nascer, eles supostamente pesavam juntos 17 libras e chocaram todos os presentes. Millie e Christine eram gêmeas siamesas, conectadas pela parte inferior das costas e coluna vertebral. Isso implicava que elas partilhavam algumas partes corporais essenciais, mas não todas. As gêmeas nasceram em uma família grande, com 7 irmãos, 5 meninos e 2 meninas. Ao contrário de Millie e Christine, nenhum dos seus irmãos tinha características físicas incomuns. A condição única delas, combinada com as dificuldades de nascer na escravidão, marcou o início de uma jornada extraordinária e desafiadora para as gêmeas McCoy. A vida inicial de Millie e Christine foi caótica e trágica. Assim que nasceram, a notícia se espalhou pela região sobre o nascimento dessas irmãs incomuns, que tinham uma anomalia médica. No século XIX, muitas pessoas desconheciam o conceito de gêmeos siameses, e então começaram a aparecer na fazenda McKay para vê-las. Eventualmente, Alexander Mackay ficou irritado com essa interrupção em sua vida diária. Então, quando elas tinham apenas 10 meses de idade, ele as vendeu para John C. Purvis, com a condição de que sua mãe, Monemia, pudesse ficar com elas. Mas o acordo foi breve. Aproximadamente um ano depois, as gêmeas foram revendidas para um homem chamado Brower. Brower, com o apoio financeiro de Joseph P. Smith, pagou a impressionante soma de $10.000 pelas gêmeas, equivalente a cerca de $400.000 hoje. Com lucro em mente, Brogg começou a exibir as meninas recém-nascidas como um milagre médico sob o nome de Gêmeas da Carolina, viajando por estados do Sul, incluindo Louisiana, Texas e Carolina do Norte. Em outubro de 1853, Millie e Christine fizeram manchetes na primeira feira estadual oficial da Carolina do Norte, que atraiu multidões diárias de cerca de 5.000 pessoas. As meninas foram um sucesso instantâneo, mas alguns duvidaram de sua condição, pensando que era uma farsa. Assim, enquanto estavam em Nova Orleans para outro show, Brower fez com que médicos locais as examinassem e confirmassem que elas eram de fato gêmeas siamesas autênticas. A vida em exibição era exaustiva. As meninas eram frequentemente separadas de sua mãe, e embora não pudessem entender na época, eram alvo de ridicularização pública. Além disso, como crianças gêmeas unidas, elas eram descoordenadas e desajeitadas, achando difícil caminhar, muitas vezes caindo como resultado. Com o tempo, porém, elas desenvolveram uma caminhada lateral distintiva, que eventualmente se transformou em uma dança encantadora que encantava o público. Tornou-se um raro momento de alegria em vidas marcadas por dificuldades e exploração. Enquanto estava em turnê em Nova Orleans, Brown recebeu uma oferta irresistível, $45.000 pelas gêmeas, uma fortuna muito além do que havia sido originalmente pago. Em perspectiva, isso equivale a mais de 1.800.000 hoje. Claro, ele aceitou ansiosamente, mas o negócio era bom demais para ser verdade. Brower havia sido enganado e Millie e Christine se foram, roubadas pelo suposto comprador. As gêmeas sumiram da vista do público até 1854, quando reapareceram em um museu em Filadélfia. Nesse período, ocorreram disputas amargas sobre a propriedade delas. Brower, Joseph P. Smith e até Alexander Mackay, que parecia se arrepender de ter vendido as gêmeas por um valor baixo, reivindicaram a posse delas. Enquanto isso, a mãe delas, Monemia, lutava para ter suas filhas de volta sob seus cuidados de alguma forma. O golpe deixou Brower falido e fora do quadro. Smith se tornou o dono legal das gêmeas e gastou o que fosse preciso para resgatá-las. Ele contratou um detetive para rastrear Millie e Christine. Enquanto isso, seus sequestradores se mudaram para o norte, exibindo as gêmeas no famoso Museu Americano de Phineas Taylor Barnum, em Manhattan. As gêmeas foram para o Canadá e depois levadas para Liverpool, Inglaterra, cruzando o Atlântico. Neste ponto, Millie e Christine passou a grande maioria de suas jovens vidas longe de sua casa e família.
Em 1857, após uma exaustiva busca de 3 anos, o detetive particular finalmente as localizou na Inglaterra. Monemia, sua mãe, e Joseph P. Smith, seu escravizador, foram a Liverpool para reivindicá-las. Finalmente, em Birmingham, as gêmeas, agora com cerca de 5 anos e meio, foram reunidas com sua mãe. Foi um momento agridoce. Millie e Christine passaram a maior parte de suas curtas vidas nas mãos dos sequestradores, exploradas como curiosidades para lucro. No entanto, mesmo após serem resgatadas, a vida delas não mudou tanto assim. Elas foram prontamente colocadas de volta ao trabalho, exibidas mais uma vez para o público, agora no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, continuando suas vidas como um espetáculo para o entretenimento dos outros. Assim se desenrolou a vida de Millie e Christine enquanto cresciam. O que será que elas pensaram sobre sua situação ao longo desses anos? As coisas mudaram, no entanto, em 1860, quando Abraham Lincoln venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos da América no final daquele ano. Dentro de algumas semanas, a Carolina do Sul se separou da União, rapidamente seguida por uma onda de estados do Sul, incluindo a Carolina do Norte, estado natal de Millie e Christine. No início de 1861, a nação mergulhou no caos com o início da Guerra Civil Americana. Até então, as meninas moravam novamente na Carolina do Norte, dividindo seu tempo entre a casa dos Smiths, com seus pais biológicos, e fazendo turnês pelo Sul. O caos da Guerra Civil restringiu os movimentos das gêmeas, mas também abriu a porta para a educação delas. Apesar de serem escravocratas, é relatado que os Smiths trataram Millie e Christine bastante bem. A esposa de Joseph até quebrou a lei ao ensinar as meninas a ler e escrever, um ato ousado na época. Millie e Christine também aprenderam a falar vários idiomas e até receberam treinamento profissional em canto, o que mais tarde definiria suas carreiras. Joseph Smith faleceu durante a guerra, deixando um patrimônio que incluía mais de 30 escravos. Apesar de sua morte, Millie e Christine permaneceram escravizadas pela família Smith. Mas quando a Guerra Civil chegou ao fim, a liberdade finalmente chegou. As gêmeas, juntamente com seus pais, irmãos e inúmeras outras pessoas em todo o Sul, foram libertados, pois a escravidão foi finalmente abolida nos Estados Unidos. Com o fim da guerra e ao entrarem na adolescência, Millie e Christine puderam fazer turnês novamente e com um grau de autonomia maior do que o anteriormente possível. Nessa época, os circos, ou shows de aberrações como eram cruelmente conhecidos, estavam no auge. Empresários como Phineas Taylor Barnum gerenciavam grupos de indivíduos que frequentemente exibiam anomalias médicas, desde gigantes e anões até mulheres barbadas, pessoas com membros extras e muito mais. Em uma era antes da televisão e do rádio, a curiosidade muitas vezes superava a simpatia por aqueles com tais condições e então multidões acorriam a circos e feiras locais sempre que chegavam à cidade. Millie e Christine se apresentaram nacionalmente e foram um grande sucesso nesses shows. Durante esse tempo, havia uma fascinação generalizada por gêmeos siameses, muitas vezes referidos como gêmeos siameses. Este termo surgiu dos famosos gêmeos siameses Chang e M. Bunker, que nasceram em Siam, a atual Tailândia. Às vezes, Millie e Christine eram exibidas sem qualquer violação da modéstia para provar que eram realmente unidas, satisfazendo a curiosidade do público enquanto mantinham um senso de decoro. Enquanto faziam turnês, às vezes associadas ao Barnum Shows, às vezes com outros gerentes, elas se tornaram mais experientes em administrar seus assuntos e até parecem ter se adaptado à sua posição. Uma memória foi escrita por elas no final dos anos 1860, na qual usaram o lema "Como Deus decretou, nós concordamos", indicando uma aceitação de sua incomum situação médica e uma determinação para tirar o melhor proveito dela. Logo, elas voltaram para a Europa. E como muitos outros artistas de circo populares na época, se encontraram com a Rainha Victoria.
Um destaque de suas performances eram os duetos em que as irmãs cantavam juntas ou alternadamente, com Christine cantando um verso e Millie o refrão, ou vice-versa. Muitas dessas músicas seriam posteriormente publicadas em um livreto detalhando sua vida e carreira. Muitas descrições foram escritas sobre Millie e Christine durante esses anos. A linguagem usada nelas nem sequer seria contemplada hoje. Uma dessas obras, intitulada Um Esboço Biográfico de Millie Christine, a gêmea da Carolina apelidada de Rouxinol de duas cabeças e a oitava maravilha do mundo, se refere às gêmeas como uma, citação, criatura, e as menciona em outro lugar como uma única menina, como se não soubessem que gêmeas siamesas são duas pessoas diferentes. Outro infeliz anúncio da chegada das meninas a Liverpool, em 1871, se referia a elas como carga chegando em um navio, afirmando que havia chegado uma carga que, nas palavras do Sr. Tull, pode ser considerada mais extraordinária. O relatório continuou da seguinte maneira: trata-se de uma jovem com um corpo e duas cabeças separadas, resultando em duas mentes distintas. Todos os homens inteligentes que a viram no Hotel Washington no outro dia podem testemunhar a maravilhosa inteligência que predomina em ambos os cérebros. A capacidade de conversação das duas cabeças ao mesmo tempo, em comunicação com duas pessoas diferentes, sobre temas diferentes, já seria suficiente para comprovar isso, mas o espanto não parou por aí. Alguns dos duetos mais doces na linguagem da música foram cantados por um soprano alto e um contralto puro. As notas saíam de duas cabeças e ainda assim apenas um tronco fornecia o ímpeto. Outros apenas se envolveram em piadas bem bobas. O Cincinnati Enquirer brincou que a garota de duas cabeças seria uma boa jurada. Ela poderia olhar para ambos os lados do caso ao mesmo tempo. Essas observações, embora zombeteiras, destacaram a incrível fama que elas alcançaram. Mas a vida delas era apenas um espetáculo para a zombaria? Ou elas transformaram a notoriedade em algo extraordinário? Millie e Christine poderiam ser vistas como vítimas de um mundo que as tratava como aberrações, o que certamente fazia parte da realidade delas. No entanto, artistas como elas que trabalhavam para Barnum e outros circos naquela época eram bem recompensadas. Se fossem espertas o bastante para capitalizar sua popularidade, poderiam ganhar muito dinheiro e se aposentar com conforto. Millie e Christine conseguiram ganhar cerca de $25 mil por ano trabalhando no circuito de feiras do condado nos Estados Unidos, enquanto shows maiores nas cidades ou viagens para a Europa ofereciam a possibilidade de ganhos ainda maiores. Essa era uma quantia enorme de dinheiro em 1870, especialmente durante a Longa Depressão, de 1873 a 1879, uma era de crise financeira nos Estados Unidos da América. Com seu poder de ganho e o mercado desvalorizado, elas transformaram a desvantagem que caracterizava suas vidas em uma vantagem e tiraram o melhor proveito de sua situação. Nos anos de 1870, compraram a plantação Mackay, onde haviam nascido mais de 20 anos antes, e a deram para o seu pai. Após a morte dele, eles adquiriram a fazenda e construíram uma casa de 14 cômodos, onde viviam com muitos familiares. Aos 20 anos, Millie e Christine já tinham economizado o suficiente para se aposentar parcialmente. Como outros artistas circenses da época, anos de turnês bem-sucedidas, geralmente de 5 a 10, permitiram que acumulassem riqueza suficiente para viver confortavelmente, frequentemente com funcionários domésticos. Se o dinheiro ficasse escasso, eles poderiam voltar a fazer turnê por 1 ou 2 temporadas, obtendo um grande pagamento conforme a demanda reprimida para vê-los fosse atendida. Foi o caso em 1871, quando os gêmeos partiram em uma turnê pela Europa, visitando Grã-Bretanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Áustria, Hungria e Rússia. Os shows eram complementados por presentes de governantes e aristocratas europeus quando se apresentavam nos tribunais reais da Europa. De volta à América, a dupla também concordou em fazer aparições em várias instituições médicas e faculdades americanas para exame físico. Isso pode ser visto como exploratório e cruel.
No entanto, deve-se lembrar que havia uma verdadeira falta de compreensão naquela época sobre o fenômeno dos gêmeos siameses, e os médicos estavam ansiosos para obter um maior entendimento sobre isso. Millie e Christine se aposentaram completamente na década de 1880. Agora, na casa dos 30 anos, elas viviam uma vida tranquila de volta à fazenda onde nasceram na Carolina do Norte. De acordo com estudos, as gêmeas contribuíram discretamente para sua comunidade, financiando anonimamente uma escola local para meninas negras e apoiando diversas faculdades nas Carolinas. Elas viveram uma vida longa para as gêmeas siamesas, que geralmente sofrem complicações de saúde por compartilharem partes vitais do corpo e órgãos. No caso de Amélia e Christine, elas viveram até o início dos 60 anos e, quando morreram, não foi de complicações relacionadas ao fato de serem siamesas, mas o resultado de uma das principais causas de morte da época, a tuberculose. Isso tirou a vida de Millie em 8 de outubro de 1912, aos 61 anos. Christine supostamente morreu cerca de 12 horas depois, em um final que deve ter sido muito triste. Eles foram enterrados em um cemitério em Whitefield, onde nasceram mais de 60 anos antes. A lápide deles traz as palavras: uma alma com 2 pensamentos, 2 corações que batem como um só. Os gêmeos deixaram seu grande patrimônio para os familiares sobreviventes. A história de Millie e Christine tem sido objeto de várias biografias recentemente, recuperando sua história anteriormente esquecida. A Revolução Haitiana foi um dos eventos mais significativos da história do Caribe, pois uma população de escravos negros derrubou o domínio colonial, aboliu a escravidão e estabeleceu seu próprio governo. Tudo começou com uma cerimônia de vodú em Bois-Caïmon em agosto de 1791, supervisionada por Cecil Fatiman. Vamos explorar a história dela. Na noite de 14 de agosto de 1791, ocorreu um dos eventos mais significativos na história do Haiti. Isso ocorreu em Bois-Caïman, ou Floresta do Jacaré em inglês, um lugar na costa norte da ilha de Hispaniola, com vista para a conhecida caverna de Bois-Caïman, e não muito longe do porto colonial francês de Cap-Haïtien. O local escolhido era simbólico e deve ter parecido encorajador para aqueles que participaram do evento à luz do luar na noite de 14 de agosto. Foi uma cerimônia de vodú, presidida por uma jovem sacerdotisa de vodú, ou mambo, chamada Cecil Fatiman, e um líder escravo chamado Dutty Boukman. Milhares de escravos da colônia francesa de Saint-Domingue, que corresponde ao que é agora o Haiti, estavam presentes enquanto Fatiman e Boukman realizavam a cerimônia. Boukman liderou os eventos do início, discursando para a multidão e implorando que eles, cito, joguem fora a imagem do Deus dos brancos que anseia por nossas lágrimas. Escutem a liberdade que ecoa em nossos corações. Então Fatiman avançou e começou a dançar no meio da multidão. Relatos posteriores sugerem que ela havia sido possuída pelo espírito de Erzuli, um espírito do vodú, após o qual ela sacrificou um porco crioulo cortando sua garganta. Os presentes foram então untados em suas testas com o sangue do porco, embora outras fontes afirmem que os participantes tiveram que beber o sangue como um juramento para a sua causa. Este foi o início de uma revolta contra o domínio colonial francês, resultando na Revolução Haitiana. Então, quem era essa jovem sacerdotisa mambo que supervisionou a cerimônia que começou tudo isso? Infelizmente, os primeiros detalhes da vida de Cecil Fatiman são bastante limitados. Há até um debate sobre onde ela nasceu. Algumas contas afirmam que ela nasceu na África Ocidental, foi escravizada e transportada através do Atlântico para o Caribe em uma idade jovem, mas essas contas são quase certamente incorretas. Dado o modo como ela estava inserida na cultura escravista de Saint-Domingue no início dos anos 1790, seu papel na cerimônia no Bois-Caïmon e sua idade na época, é mais provável que Fatima tenha nascido em Hispaniola. Além disso, seu nome Cecily indica que ela nasceu em uma plantação de escravos francesa.
Uma teoria especulativa sobre Fátima sustenta que ela era, na verdade, de raça mista e foi dada à luz por uma mulher escrava que havia nascido na África e um colonizador em Saint-Domingue, cujo sobrenome era von Neuhoff. Este von Neuhoff era um homem de descendência alemã e franco-italiana cujo avô era Teodore I da Córcega. Teodore teve uma vida colorida. Ele era filho de um nobre alemão de baixo escalão e por um tempo foi soldado, diplomata e depois coronel. Ele viajou por toda a Europa e brevemente se tornou o rei autoproclamado da ilha mediterrânea da Córcega em 1736, várias décadas antes dessa ilha se tornar parte da França. Esta teoria também especula que Fátima era um nome derivado de seu nome do meio Atimã e que seu sobrenome correto era, na verdade, Couat-David, tornando Cecile parente de Marie-Louise Couat-David, que se tornaria rainha do Haiti em 1811. Alguns vão além e afirmam que as duas tinham a mesma mãe, sendo na verdade irmãs. Esta é uma teoria de origem interessante, mas altamente especulativa. Outros detalhes da infância de Fátima são mais concretos. Descrita como uma mulher alta, com olhos verdes penetrantes e marcantes, ela tinha cabelos longos e finos e deve ter tido uma pele mais clara do que a típica da maioria das pessoas escravizadas na Hispaniola na época, dada a teoria posterior de que ela era de raça mista. Acredita-se que ela tenha nascido em 1771 e, portanto, tinha apenas 19 ou 20 anos de idade na época da cerimônia em Guacaimón. Como tal, seu treinamento como sacerdotisa mamba do vodú começou em uma idade precoce, quando ela ainda era uma adolescente ou talvez até mais jovem. A religião vodú surgiu em Hispaniola como uma fusão das tradições religiosas da África Ocidental e do catolicismo romano dos franceses e espanhóis na ilha. No século XVIII, quando Fátima foi treinada como sacerdotisa, era uma religião majoritária lá, à qual a maioria da população escrava aderiu. Como uma mambo, Fátima tinha várias funções, incluindo liderar rituais de vodú, realizar iniciações para novos sacerdotes ou sacerdotisas, contar fortunas, ler sonhos, lançar feitiços, criar poções, curar os doentes e agir como um vaso para a possessão pelos espíritos da religião, como ocorreu naquela noite em Boacaimã em 1791. Além desses detalhes de sua vida precoce, sabemos que Fátima se casaria com Jean-Louis Pierrot, um homem cerca de 10 anos mais velho, nascido em dezembro de 1761, que posteriormente se tornou um comandante militar sênior na Revolução Haitiana. Fátima foi enviada por volta de 1791 para o início de um dos eventos mais significativos da história haitiana e, de fato, da história mais ampla de todo o Caribe. Por mais de 2 séculos, as Índias Ocidentais foram o centro do tráfico de escravos no Atlântico. Lucros enormes poderiam ser obtidos aqui com o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar para os mercados europeus. No entanto, como os povos indígenas do Caribe foram em grande parte dizimados no século XVI por doenças europeias como varíola e sarampo, os espanhóis, holandeses, franceses e britânicos transportaram milhões de escravos para o Caribe para fornecer mão de obra nas plantações de cana-de-açúcar. Isso significava que, no século XVIII, a grande maioria da população das ilhas, descendente de africanos, esperava a oportunidade de se libertar das correntes quando ela surgisse. No Haiti, que na época fazia parte da ilha de Hispaniola, controlada pela França como uma de suas colônias nas Índias Ocidentais, conhecida como Saint-Domingue, essa oportunidade se apresentou no início dos anos 1790, quando a agitação se espalhou pela França durante a Revolução Francesa. Foi nessas circunstâncias que Fátima do Cerimônia Vodú Sola em Boacaimã, em 1791. Na Revolução Haitiana, posteriormente, é apenas parcialmente aparente. Sabemos que dentro de uma semana após a cerimônia em Boacaimã, centenas de proprietários de escravos franceses em toda a ilha foram mortos e a maioria das plantações estava sendo tomada pelos escravos.
Posteriormente, a região sob seu controle foi renomeada como Haiti e organizada sob a população anteriormente escravizada, com mais de 100 mil escravos agora libertados. Milhares de donos de plantações foram mortos nos meses seguintes. Não temos detalhes precisos sobre os movimentos dela neste momento, mas podemos especular que Fatimane permaneceu próxima àqueles que lideravam a revolta, homens como Jean-François Papillon, Georges Biassou, Jean-Jacques Dessalines e Toussaint Louverture. Seu marido, Jean-Louis Pierrot, também se tornou um comandante proeminente na rebelião e, portanto, ela teria permanecido próxima tanto dos líderes políticos quanto militares. A revolução passou por muitas reviravoltas na próxima década e mais. Primeiramente, a França se aliou aos rebeldes ao abolir a escravidão em suas colônias. Posteriormente, Grã-Bretanha e Espanha, inimigas da França, intervieram em Hispaniola em meados de 1790, mas no final da década, os rebeldes, liderados cada vez mais por Louverture, garantiram o controle do Haiti. Napoleão Bonaparte tentou reimpor o controle em meados dos 1800, mas uma nova guerra levou o Haiti a garantir sua independência e emergir como o primeiro país ex-escravo livre nas Américas. O papel de Fatimane em suas primeiras etapas foi muito significativo e podemos especular que ela continuou a atuar nos bastidores ao longo de seu curso. Após a independência, o Haiti foi proclamado um império sob Jean-Jacques Dessalines. O país estava dividido politicamente, mas as pessoas tinham esperança. O império teve vida curta, como em 1906 Dessalines foi assassinado em um golpe de Estado. O Haiti foi então dividido em duas regiões, controladas por regimes rivais, com o presidente Henri Christophe governando o estado semi-feudal do norte do Haiti e Alexandre Pétion governando a república mais tolerante do sul do Haiti. Em 1811, Christophe proclamou-se rei Henri I do estado do Haiti, mas ele era muito impopular. Após sofrer um derrame e com o apoio ao seu governo diminuindo, ele cometeu suicídio em 1820. Seu filho de 16 anos, Ander, foi assassinado 10 dias depois. Depois disso, Jean-Pierre Boyard, sucessor de Pétion como presidente, reuniu o norte e o sul do país na República do Haiti. Em 1822, ele anexou o recém-independente Haiti espanhol, o que trouxe toda a Hispaniola sob um único governo haitiano. Ele seria presidente por quase 25 anos, mais do que qualquer outro líder haitiano. Os detalhes da vida subsequente de Cécile Fatman após a Revolução Haitiana são quase tão frustrantemente obscuros quanto sua vida precoce. Ela e Jean-Louis tiveram 2 filhos, Marie-Louise Emília e Piero Alex. Seu marido era um príncipe do Haiti na década de 1810 durante o período de governo monárquico, enquanto ele posteriormente serviria como presidente da República do Haiti por um breve período em 1845 e 1846, tornando Cécile primeira-dama, mas eles mais tarde se divorciaram. A lenda diz que Cécile viveu até 1883 e, portanto, morreu na avançada idade de 112 anos. Não há confirmação sobre a veracidade disso. Como tantas outras coisas em sua vida, seu status como centenária e as circunstâncias de sua morte estão envoltas em mito e mistério. O legado de Cécile Fatmani hoje é muito amplo. Ela ocupa um lugar único na história inicial da Revolução Haitiana, mas isso por si só é um tanto peculiar. Embora ela tenha sido, sem dúvida, uma figura crucial nos primeiros dias dessa revolução, que começou no Haiti com uma cerimônia de vodú, sabemos notavelmente pouco sobre sua longa vida depois disso. Por muito tempo, seu papel nos eventos dos anos de 1790 foi ofuscado por figuras mais conhecidas como Louverture e Dessalines. Mas na última década ou mais, uma geração de novos estudiosos começou a questionar o que o papel de Fátima nos eventos de 1791 revela sobre o envolvimento feminino na Revolução Haitiana e a política da época. Como tal, novos detalhes sobre sua vida estão vindo à luz dos arquivos
haitianos ao longo do tempo, embora o material documental a seu respeito seja limitado. Mas enquanto os detalhes de sua longa vida podem ser relativamente mínimos, ela continua a ocupar um lugar proeminente na religião vodú do Haiti devido ao seu papel na Revolução. Joyce Hatch era uma senhora afro-americana escravizada que aparentemente viveu até os 161 anos de idade. Em 1835, ela estava sendo exibida e o público vinha de longe para vê-la, não apenas por sua grande idade, mas porque ela havia sido a enfermeira de infância de George Washington. Suas histórias sobre o pequeno George consolidaram suas afirmações, mas por trás de sua personalidade gentil e falante, havia um homem explorando-a, mesmo após sua morte. Junte-se a mim enquanto exploramos sua história. No outono e início do inverno de 1835, uma mulher de nome Joyce Hatch era o assunto da Nova Inglaterra e de Nova York. Hatch era a peça central de uma exposição que circulava por Massachusetts, Connecticut e outros estados. Organizada por um tal Phineas Taylor Barnum, um homem em seus 20 e poucos anos, então amplamente desconhecido para o mundo, mas que logo se tornaria reverenciado como Phineas Taylor Barnum, o maior showman da Terra. O espetáculo de Barnum em 1835 era modesto comparado aos teatros e circos que ele administraria posteriormente. Nesta primeira empreitada, ele tinha apenas uma exposição, uma senhora de nome Joyce Hatch. Isso pode não parecer tão interessante, mas Hatch aparentemente era muito velha. Na verdade, Hatch era tão velha que afirmava ter sido a ama de leite de George Washington, o grande herói da Guerra Revolucionária Americana e o primeiro presidente dos Estados Unidos. Aqueles que vieram visitar Hatch na Nova Inglaterra naquele outono e início de inverno, ou que a viram estrear no Jardim Nibble, em Nova York, algumas semanas antes, ficaram fascinados com suas histórias sobre o pequeno George e como ela o criou na Virgínia um século antes. Para colocar isso em perspectiva, George Washington nasceu na Virgínia na primavera de 1732, 103 anos antes de Barnum começar a exibir Hatch. Considerando que as amas de leite geralmente eram mulheres com idade entre 20 e 40 anos, se as afirmações de Barnum fossem acreditadas, então Hatch teria que ter pelo menos mais de 120 anos de idade. No entanto, por algum motivo, Barnum exagerou ainda mais, afirmando que ela nasceu em 1674 e tinha 161 anos de idade. Esta era uma afirmação um tanto bizarra, considerando que isso a tornaria uma mulher em seus últimos 50 anos, quando atuava como ama de leite de Washington. Talvez Barnum pensasse que o número atrairia um público maior. De qualquer forma, certamente fez muitos duvidarem de suas afirmações. Hatch logo se tornou uma sensação, anunciada como a curiosidade mais surpreendente e interessante do mundo. Uma que havia sido escrava de Augustine Washington, pai de George, e que havia sido a cuidadora do pai fundador durante os anos 1730 e até os anos 1740. E por um tempo, Barnum ganhou muito dinheiro e atraiu muita atenção da imprensa ao exibi-la. Mas foi de curta duração. No dia 19 de fevereiro de 1836, após apenas alguns meses de sensação na mídia, Hatch morreu na cidade de Nova York. A morte de Hatch levou a um evento que, de forma paradoxal, provou que Barnum havia mentido sobre sua origem, mas ao mesmo tempo impulsionaria sua carreira como showman. Com a velha ama de leite morta, Barnum decidiu tentar capitalizar a notoriedade que ela havia adquirido no ano anterior. Assim, ele contratou um médico chamado David L. Rogers para realizar uma autópsia em seu corpo para verificar se ela realmente tinha mais de um século de idade. No entanto, Rogers não confirmou as alegações exageradas de Barnum. Em vez disso, ele afirmou que ela era uma mulher em seus últimos anos de 70 ou início dos 80, e não a centenária incomum que Barnum havia alegado. Enquanto a autópsia e a atenção pública que ela atraiu poderiam ter arruinado Barnum, ele era um homem que entendia a ideia de que não existe publicidade ruim.
ele já havia despertado o interesse público cobrando de cerca de 1.500 apostadores $0,5, uma quantia significativa na época, para assistir à autópsia no dia 19 de fevereiro de 1836. Mesmo após o evento, ele continuou a gerar interesse público, espalhando histórias absurdas de que Rogers havia realizado a autópsia em uma pessoa completamente diferente e que Hatch estava viva e bem, fazendo turnê na Europa. Os jornais de 1 centavo não conseguiam se cansar disso e, como você verá, isso ajudou a lançar a carreira de Barnum. Mas a triste realidade é que Joyce Hatch estava morta. A autópsia revelou que ela provavelmente nasceu na década de 1750, quando Washington estava entrando na fase adulta. Então, se Joyce Hatch não era quem Barnum dizia que ela era, quem ela era? A realidade é que sabemos muito pouco sobre a verdadeira Joyce Hatch, mas há evidências suficientes disponíveis para juntar alguns detalhes amplos de sua vida. Ela aparentemente nasceu em algum momento da década de 1750. Seu local de nascimento é desconhecido, embora possamos quase certamente descartar a alegação feita então de que ela era da ilha de Madagascar, na costa da África Oriental. Em vez disso, parece mais provável que ela tenha vindo de uma família de escravos em um dos estados do sul, com Virgínia, as Carolinas ou Geórgia sendo o lugar mais provável dado seu tempo de nascimento, embora não haja nenhum registro de qualquer tipo para ligá-la à propriedade de Washington em Mount Vernon. Os primeiros registros importantes sobre ela não aparecem até que ela estava bastante idosa, quando ela era escravizada no Kentucky. No início de 1835, Barnum recebeu uma dica sobre ela de um showman do Kentucky chamado R. W. Lindsay. Ele então foi visitá-la e encontrou uma mulher muito idosa que era totalmente cega, tinha cabelos grossos e cinzentos, um corpo pequeno, unhas que se assemelhavam a garras e um rosto envelhecido e enrugado. Mas o mais curioso era que Hatch, que quase certamente sofria de senilidade avançada e perda de memória, era extremamente falante e gostava de entreter seus convidados com histórias sobre cuidar de seu querido pequeno George. Quem era George permanece em aberto para debate, mas Barnum rapidamente organizou para alugar Hatch, pois era ilegal para ele ter comprado um escravo nos 3 estados do norte em meados dos anos 1830. Ele também elaborou uma falsa nota de venda supostamente datada do século XVIII, uma que a conectava à família Washington. Com isso, Barnum partiu para Nova York para exibir o que ele chamou de ama de leite de George Washington. Quando examinamos os eventos de 1835, levando em conta quem realmente era Joyce Hatch, fica muito claro quão vil foi o comportamento de Barnum ao tentar apresentá-la ao mundo como a ama de leite de 161 anos de George Washington. Ele não estava apenas pegando essa senhora idosa, vulnerável e escravizada e apresentando-a como uma atração para ganhar dinheiro, mas também a sobrecarregava de trabalho. No auge de sua popularidade em 1835, Barnum exibiu essa cega de 80 anos 6 dias por semana por mais de 12 horas por dia. As pessoas podiam apertar a mão dela, medir o pulso e tocá-la desde que fosse apropriado, tratando-a de certa forma como um animal. Isso continuou por cerca de 7 ou 8 meses, e ele embolsou todos os lucros que se acredita terem chegado a mais de $1.500, uma bela soma de dinheiro na época equivalente a cerca de $50.000 hoje. Barnum também estava contornando as regras de propriedade de escravos da época, alugando Hatch de seu proprietário do Kentucky, um estado onde a escravidão ainda estava em vigor, e levando-a para os estados livres do norte, onde a escravidão era ilegal. Mas, para todos os efeitos, ele a havia comprado e estava viajando ilegalmente por Nova York e Nova Inglaterra com uma escrava. Rumores sugeriam mais abusos. Por exemplo, uma história diz que Barnum embebedou Heath e fez com que seus dentes restantes fossem retirados para fazê-la parecer uma autêntica centenária de 161 anos,
seja lá como uma pessoa de 161 anos deveria parecer. Não está claro se essa história é verdadeira ou não, e é possível que Hatch já não tivesse nenhum dente quando ele a conheceu pela primeira vez, mas o simples fato de tal história poder se desenvolver é indicativo da maneira como Barnum abusava efetivamente de mulheres idosas que nem mesmo podiam cuidar de si mesmas. Além disso, muitos culpam Barnum pela morte de Hatch, apontando que ela havia se enfraquecido devido à sua agenda exaustiva, levando-a a um túmulo precoce. Por mais cruel que possa ter sido a conduta de Barnum em seu tratamento a Joyce Hatch, não há dúvidas de que todo o episódio serviu para lançar sua carreira. Pouco depois da autópsia de Hatch, ele montou o grande teatro científico e musical de Barnum. Teve um sucesso misto devido ao pânico de 1837, uma crise financeira que levou à estagnação econômica no final dos anos 1830. Mas uma vez que as pessoas voltaram a ter dinheiro nos bolsos no início dos anos 1840, elas vieram em grande número para a mais recente empreitada de Barnum, o Museu Americano de Scudder, um local onde Barnum exibia todo tipo de pessoas com o que eram consideradas anormalidades físicas na época, anões, albinos, aqueles com gigantismo e outras condições. Foi o início de uma longa carreira em que o homem que ficou conhecido como o maior xamã da Terra e fundou o circo Barnum e Bailey fez sua fortuna explorando os infortúnios. Pessoas como Joyce Hatch, com quem tudo começou em meados dos anos 1830. Curiosamente, a reputação de Barnum ainda é frequentemente reforçada hoje, notavelmente através do filme de 2017 O Rei do Show, que ignorou completamente os elementos desagradáveis de sua vida, carreira e caráter. Joyce Hatch foi sepultada após a autópsia em Bethel, Connecticut, cidade natal de Barnum. Ele afirmou que isso foi feito com respeito, mas isso ignora todas as suas ações até aquele ponto. Nos anos seguintes, Barnum se tornou um fervoroso abolicionista, e sua exploração de Hatch se tornou uma grande fonte de constrangimento. Ele escreveu brevemente sobre isso em sua memória de 1869, expressando que o menos merecedor de todos os seus esforços na linha do show foi o que me introduziu no negócio. Ele acrescenta que era um esquema que, de forma alguma, foi ideia minha, um que já estava há algum tempo diante do público e que tinha tantos comprovantes de sua autenticidade que no momento em que tomei posse dele, eu sinceramente acreditava que era genuíno. Barnum minimiza bastante a conversa com Hatch e evita entrar em detalhes sobre a autópsia, simplesmente se referindo a ela como um assunto sombrio que está envolto em mistério. Hoje, porém, sua memória foi resgatada de ser algo além de apenas uma curiosidade que Barnum usou para construir sua carreira. Em particular, a bolsa de estudos de Harriet A. Washington em seu livro Apartheid Médico, que destacou a maneira como a experimentação médica em afro-americanos permaneceu um fenômeno na América do século XIX, mesmo quando a escravidão estava terminando. E o trabalho de Benjamin Rees sobre as relações raciais na indústria de entretenimento do século XIX nos Estados Unidos destacou a maneira como Hatch foi vitimada por um homem que é frequentemente celebrado como o maior showman da época. Alice de Dunks Ferry era uma escrava afro-americana que viveu até uma idade muito avançada, segundo alguns relatos, alcançando a idade de 116 anos. Tendo nascido escrava, ela nunca aprendeu a ler ou escrever, mas era muito inteligente e tinha uma memória incrível. Isso, combinado com sua habilidade de contar histórias, fez dela uma das primeiras historiadoras orais da América e um gênio à sua maneira. Alice de Dunks Ferry, também conhecida como Velha Alice e Alice Negra, nasceu escravizada na recentemente fundada cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, nas colônias centrais da América do Norte britânica, por volta de 1686. Seus pais eram escravos trazidos para a América de Barbados, no Caribe. Se eles nasceram lá ou se nasceram na África e foram trazidos como escravos através do Atlântico no início de suas vidas, não está claro.
Alice nasceu apenas alguns anos após a fundação de Filadélfia, em 1682, e ela mais tarde recordou que se lembrava de crescer lá em um momento em que a região ao redor era, citando, uma selva. E quando os índios, seus principais habitantes, caçavam animais selvagens nas florestas, enquanto a pantera, o lobo e as feras da floresta rondavam as cabanas e as cabines em que viviam. Deve-se dizer que Alice estava entre os poucos azarados na Pensilvânia, que não era um estado com grande número de escravos. A escravidão se desenvolveu gradualmente nas colônias britânicas da América do Norte no século XVII, começando no final dos anos 1610 e 1620 como uma forma de servidão por contrato, onde os africanos eram trazidos e forçados a trabalhar por vários anos, mas no final dos quais muitas vezes eram libertados e recebiam seu próprio pedaço de terra nas bordas das colônias. Um arranjo similar era aplicado aos irlandeses em colônias como a Virgínia, onde muitos trabalharam por anos como servos contratados. No entanto, no caso dos africanos trazidos para a América do Norte, suas circunstâncias pioraram com o tempo, e no final do século XVII, quando Alice nasceu, leis foram introduzidas para efetivamente criar o tipo de escravidão de propriedade e plantação que é sinônimo da história inicial da América. A situação, no entanto, era diferente na Pensilvânia. Esta colônia foi estabelecida no início dos anos 1680 por William Penn, um Quaker inglês que recebeu terras do rei Charles II da Inglaterra como compensação por uma dívida considerável devida pela coroa a seu falecido pai. Ao longo do próximo quarto de século, William desenvolveu Filadélfia e a região circundante como um refúgio para dissidentes religiosos, como Quakers, Batistas e Morávios, que enfrentavam perseguição de volta à Europa. Este espírito de tolerância também se estendia aos escravizados, e com o tempo os Quakers se tornaram a força motriz por trás do movimento abolicionista nas colônias e na Grã-Bretanha, com William Wilberforce, o líder do movimento abolicionista na Inglaterra, sendo ele próprio um Quaker. O que isso garantiu foi que a Pensilvânia tinha um número relativamente pequeno de escravizados em comparação com as colônias mais ao sul, como Virgínia e as Carolinas, enquanto os 5 ou 6 mil escravos que estavam na Pensilvânia geralmente eram tratados melhor do que seus equivalentes trabalhando nas plantações de tabaco e algodão do sul. Tudo isso impactou na vida de Alice, e como veremos em breve, suas experiências estavam ligadas a figuras como William Penn em sua juventude. Aos 10 anos, Alice foi levada de Filadélfia para Dunks Ferry. Isso ficava não muito longe de Filadélfia, no local que agora é o Parque Estadual Neshaminy, no condado de Bucks, em Filadélfia. Daqui, vê-se claramente o horizonte de Filadélfia hoje, então Alice não foi levada muito longe da cidade em expansão. Ele foi realocado para atuar como mestre de balsa em Dunks, onde uma balsa foi estabelecida em 1695 para transportar viajantes através do rio Delaware. Aqui, ela foi escravizada por Samuel Carpenter e foi empregada para coletar o dinheiro do pedágio que as pessoas que desejavam viajar na balsa eram obrigadas a pagar pelo transporte através do rio. Você passaria os próximos 40 anos trabalhando na balsa de Dunk. Sabemos bastante sobre a vida de Alice, principalmente porque sua história foi relatada por Isaiah Thomas logo após sua morte. Ele foi o fundador da Sociedade Antiquariana Americana em 1812 e um homem de jornal e escritor. Ele também tem a interessante distinção de ter lido a Declaração de Independência pela primeira vez em Massachusetts em 1776, depois que foi ratificada pelo Segundo Congresso Continental em Filadélfia. Em 1804, Thomas publicou um livro intitulado Biografia Excêntrica ou Memórias de Personagens Femininas Notáveis, Antigas e Modernas, etc., com retratos. Esta era uma coleção de quase 100 curtas biografias de figuras femininas interessantes, muitas delas sendo governantes e nobres do século XVIII, como Catarina, a Grande da Rússia, e a filósofa e feminista pioneira Mary Astell. No entanto, a primeira entrada no livro de Thomas foi para Alice de Dunks Ferry, e Thomas
que conversou com pessoas que conheceram Alice em seus últimos anos, fornece um relato inestimável dela. É de Thomas que aprendemos que Alice conhecia muitas das figuras-chave da história inicial da Pensilvânia, notando que ela se lembrava de William Penn, o proprietário da Pensilvânia, Thomas Story, James Logan e vários outros personagens proeminentes daquela época. Penn, como mencionado, foi o fundador da colônia e permaneceu no comando até sua morte em 1718, após o que sua família assumiu. Thomas Story era um Quaker proeminente e controverso, que, após passar um tempo na Pensilvânia, retornou à Europa e foi preso em várias ocasiões por pregar suas crenças religiosas na Inglaterra e na Irlanda. Logan era um escocês-irlandês, que mais tarde se tornou prefeito de Filadélfia. Em 1737, ele assinou a compra a pé com os índios Lenape locais, o que permitiu a expansão para o oeste da colônia da Pensilvânia. Finalmente, o escravizador de Alice em Dunks Ferry, Samuel Carpenter, foi um amigo de toda a vida de William Penn e foi o primeiro tesoureiro da colônia da Pensilvânia. Curiosamente, ele protestava regularmente contra a escravidão, mas isso entra em conflito com sua propriedade de Alice. O que isso sugere é que as circunstâncias da escravidão dela talvez tenham sido menos opressivas do que as de suas contrapartes mais ao sul nas plantações. Além dessas figuras, Alice, que viveu bem mais de 100 anos, também viveu eventos momentosos na vida americana. Estes incluíram a Guerra dos 7 Anos com os franceses e os aliados nativos americanos entre 1756 e 1763, seguida pela Revolução Americana na década de 1770, o nascimento dos Estados Unidos e a história inicial do país. Ela tinha muito a relatar às pessoas mais tarde na vida sobre suas experiências. Felizmente, Alice estava mais do que feliz em recontar as coisas que tinha visto e as pessoas que tinha conhecido, e isso levou a que ela se tornasse conhecida como uma das primeiras historiadoras orais da América. Durante as décadas em que trabalhou na Dunks Ferry, ela era conhecida por conversar com os passageiros em espera sobre a história da Pensilvânia e os encantava com histórias sobre William Penn e seus associados no início da história da colônia. Alice era analfabeta e, portanto, não podia ler ou escrever suas lembranças de Filadélfia e Pensilvânia, mas era conhecida por ter uma excelente memória e ser extremamente inteligente, por exemplo, mais tarde em sua vida, quando já era muito idosa. Mesmo pelos padrões modernos, como relatado por Isaiah Thomas, ela conseguia apontar como Filadélfia havia mudado como cidade ao visitá-la, mostrando às pessoas onde a igreja e outros prédios estavam quase um século antes e o que havia desaparecido e o que restava de seus primeiros dias. Poucos questionaram a veracidade de suas contas, sendo conhecida por levar uma vida honesta e moderada. Evidentemente, a partir de como Thomas escreve sobre ela, Alice se tornou algo como uma característica da vida na Pensilvânia, no final do século XVIII, com pessoas de longe viajando para ouvir suas contas incrivelmente detalhadas e ricas da colônia inicial. Alice não viveu toda a sua longa vida como escrava. Após 40 anos trabalhando em Dunks Ferry, provavelmente em seus 50 e poucos anos, ela foi liberada de trabalhar lá. Não está claro se isso significa que ela recebeu sua liberdade ou se simplesmente foi permitido que ela se aposentasse. Seja qual for o caso, parece que suas condições após 1740 eram geralmente as de uma mulher livre, enquanto em 1780 a Pensilvânia seguiu o exemplo de Vermont e se tornou a segunda parte dos emergentes Estados Unidos a abolir a escravidão. Portanto, Alice teria morrido como uma mulher livre. Ela viveu uma longa vida na aposentadoria, chegando a viver estimadamente 116 anos, uma longevidade que parece ser precisa, dados os relatórios comprovados de que ela estava na Pensilvânia nos primeiros anos da colônia e conhecia William Penn, um homem que morreu em 1718. Sua vida posterior foi dedicada à história oral e outras atividades. Extremamente religiosa,
Ela fazia outros lerem a Bíblia para ela e frequentava a igreja a cavalo, supostamente aos 90 anos. Ela também era uma pescadora ávida, frequentemente remando para o meio do rio Delaware, mesmo em sua velhice para pescar, e raramente retornava sem uma boa captura. Alice aparentemente estabeleceu um negócio de venda de peixe salgado ou sável mais tarde em sua vida. Com o envelhecimento, sua saúde inevitavelmente piorava. Na década de 1780, sua visão começou a falhar e ela acabou ficando cega. A afirmação de Isaiah Thomas de que sua visão retornou milagrosamente aos 102 anos de idade parece bastante duvidoso. Ele também relatou que, antes de ela morrer, seus cabelos ficaram perfeitamente brancos e o último de seus dentes caiu de sua cabeça aos 116 anos de idade. Apesar de sua crescente fragilidade, ela era conhecida por visitar Filadélfia de vez em quando, embora tenha vivido seus últimos anos em Bristol e Pensilvânia, ao nordeste de Filadélfia, ao longo do rio Delaware. Ela morreu lá em uma data desconhecida em 1802, com estimativas colocando-a com 116 anos. Se isso for verdade, isso a colocaria entre as 30 pessoas mais velhas que já viveram, e ela provavelmente era a pessoa mais velha do mundo na época. Hoje sua história está sendo remontada a partir de vários arquivos e uma placa foi erguida em Dunks Ferry para reconhecer que a travessia do rio que Alice atendeu por mais de 4 décadas uma vez esteve lá.